Eu tive a oportunidade de fazer 2 grandes expedições pelo estado de Minas, né? Uma foi rastrear, né, sobrevoar toda a extensão do Rio São Francisco, decolando da Serra da Canastra. Eu estou na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, e aqui é a nascente do Rio São Francisco. Essa aí é a Cachoeira Cascadão. De imaginar que agora há pouquinho eu estava voando ali do lado dela. Primeira queda da água do Rio São Francisco. E depois eu fiz toda a extensão do Rio Doce, onde eu também sobrevoei Bento Rodrigues, né, que fica lá na região de Mariana, onde teve aí o maior desastre ambiental da história. Passados dois anos aí de pandemia, né, onde eu fiquei sem poder voar, fazer aquilo que eu mais gosto, né, eu decidi conhecer melhor o estado de Minas Gerais, que é o segundo maior estado do Brasil, né, e por um outro ângulo, né, o lado que ele tem de melhor, que é a sua cultura, a sua história e as suas belezas. A grande vantagem das expedições que eu faço, né, com o equipamento que eu utilizo, que é o paramotor, que eu sempre falo que parece um ventilador nas minhas costas, é uma asa, como um paraquedas, né, mas chama parapente. Eu tenho possibilidade de pousar e decolar em diversos lugares, né? Isso me possibilita fazer voos a baixa altura e a grandes altitudes, me dando bastante mobilidade, né? Eu sempre falo que o paramotor acaba sendo para mim nas minhas expedições o meu meio de transporte, né? Então, em cada decolagem é uma aventura, né? Em cada pouso sempre é uma grande descoberta. A minha história nessa expedição começa em Mariana, que foi a primeira vila, a primeira cidade, a primeira capital do estado de Minas, né? E depois de andar por alguns trechos dentro da cidade, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial que me falou um pouquinho da cidade, das curiosidades e de quanto ela é importante, né, para a nossa história. Os primeiros colonizadores, eles ficaram em Ouro Preto e começaram a explorar o ouro lá. E começou desorganizadamente a ocupação, de forma que depois eles vieram seguindo o rio e vieram até aqui, na região. E aqui eles encontraram muita riqueza, inclusive o ouro ele era encontrado nas raízes das plantas que existiam ali próximo ao rio. A igreja que se vê ali, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, e essa daqui é São Francisco de Assis.
o meu voo segue para Ouro Preto e é impressionante a gente ver como essa região de Minas é montanhosa, né? E do alto dá para a gente perceber bastante isso, né? Como aquelas construções, as casas nas montanhas, no meio dos vales, né, foram construídas, né? E andando pela cidade, conhecendo toda a sua cultura, né, sua história, né, as igrejas que são famosas em Ouro Preto. E nessa caminhada eu tive um encontro que foi muito, muito especial, né, que me contou muito da história, não só de Ouro Preto, mas das mineradoras também. E foi um momento muito especial onde eu aprendi muito com ele. Que essa nossa região aqui é que está toda a história. Quando você está sobrevoando, né, você está vendo as igrejas, você está vendo os museus, as ruas, aí as pessoas que conhecem Ouro Preto ficam só naquele centro e não vêm justamente para essa área aqui, onde tem um grande número de casas, onde ficou todo o resto de povo proveniente da mineração, prevalecendo uma população afrodescendente, e onde você tem a principal expressão barroca mineira, que são as capelas, e as capelas são anteriores às igrejas. Aí você sai mais um pouquinho, aí você atravessa a Rua da Fumaça, a rua mais antiga de Ouro Preto. Rua da Fumaça, onde moravam, sabe quem? Chineses, macaleses. Por que chineses aqui? Afiando ferramenta e aquecendo no carvão, esfriando em água e óleo, para ter resistência, para vencer esse minério aqui, que nada mais que é o itabirito de grande dureza, que as ferramentas não tinham condições de rompê-las. Então, mas tudo nasce mesmo em função de nascente de dois rios. Próximo do Itacorumim, o rio Tripuí, o rio das Águas Negras, onde se foi encontrado o ouro preto. Pense no ouro preto como um bombom som de valsa, por fora o chocolate e por dentro o recheio. Rio Tripuí, que vai se transformar em Rio Carmo que vai se transformar em Rio Gualacho, Beira Rio, onde você tem todas as cidades e distritos que se desenvolveu em cima do ouro de aluvião. Em contrapartida, aqui em cima, você tem a nascente do rio Guaicuí. Aqui Tripuí aqui, Guaicuí aqui, que nasce em Ouro Preto, que vai passar em Itabirito, que vai passar em Nova Lima, que vai passar em Riacima, cidades também ligadas a ciclo de ouro devido ao ouro de aluvião. Então, tudo é em função da nascente desses dois rios, Tripuí e Guaicuí. Foi em Ouro Preto também que eu tive a experiência de entrar dentro de uma mina, né? Uma mina desativada. Olha só um pouquinho da nossa rocha. Minério de ferro, tá? O quartzo. Quando eles encontravam o veio de quartzo, eles falavam o seguinte: aqui eu acertei, aqui deu na veia. Era quando achavam o veio de quartzo, porque achando o veio de quartzo, encontravam o ouro junto ao quartzo. Repararam as igrejas? O lado externo das igrejas, o contorno são amarelo ouro, amarelo ocre ou vermelho terracota. Olha para você ver essas cores aqui. Presta a sua mão. Olha só. Amarelo ouro e amarelo ocre. Tudo saindo aqui desse xisto, tá? Olha aqui como que é ruim e difícil. Tá vendo um veiozinho de quartzo?
Sim. Olha como você tem que esforçar as suas vistas para você estar enxergando esse veio de quartzo. Ou, quando davam sorte, encontrava-se um veio de quartzo maior, como esse daqui, ó, que já fica melhor de você enxergar. Tá vendo a partezinha mais clara? Minério de ferro. Os veiozinhos mais escuros, tabirito. Os branquinhos, o veio de quartzo. Tá vendo? Pouso em São João del Rei, o voo está bastante turbulento. Essa região é uma região de muita montanha, muito vale, e o vento vai batendo e vai deixando o voo bastante turbulento. Em cima, rajada de vento forte também. E assim, a prioridade é a segurança. Então quando a gente vê que realmente o vento está aumentando agora, dá para perceber. Então quando o voo deixa de ser seguro, é hora de pousar. Mas o melhor disso é que a gente vai conhecer a cidade São João del Rei, uma cidade importante, histórica. E é isso aí, vamos conhecer São João del Rei. São João del Rei é uma cidade também com muita história, né, com as suas igrejas. Dentro da minha jornada, com as pessoas que eu conheci, e em especial uma pessoa que pôde me explicar um pouquinho sobre a cultura, sobre a história, não só de São João del Rei, como também de Tiradentes, né? São João del Rei é uma cidade que faz parte do ciclo do ouro, né? Então aqui em 1704, né, nós tivemos a chegada dos primeiros bandeirantes que partiram de São Paulo e descobriram o ouro de aluvião, que é o ouro à flor da terra, não é aquele que você faz buraco, faz a mina para procurar o ouro. Eles chegaram e foram pegando as pedras de ouro e pondo no bolso. E com isso veio o catolicismo, né? Através da nossa colonização dos portugueses, que nos colonizaram e trouxeram, né, a religiosidade deles. Então por isso que o nosso catolicismo é muito grande na cidade, né, no qual prevalece ainda. E com isso a cidade foi sendo construída com várias igrejas. Nós temos a igreja mais antiga, que é a Igreja do Rosário, feita pelos escravos e para os escravos em 1719. Depois tem a do Carmo, 1733, e nós temos a matriz de 1721 e 1774, a Igreja de São Francisco de Assis. Outro ponto turístico importante aqui da cidade é a Maria Fumaça, né? Sim, a Maria Fumaça, né, alguns falam trenzinho, popularmente conhecido mais como Maria Fumaça. Ela é um dos pontos turísticos mais famosos e que atrai uma grande quantidade de turistas para São João del Rei. Ela foi inaugurada por Dom Pedro II no dia 29 de agosto de 1881. O trecho ligava São João del Rei ao Rio de Janeiro. Então aqui em São João del Rei, passando por cidades vizinhas como Tiradentes e outras, além das pessoas, embarcavam mercadorias, como café, açúcar e outros, que chegavam até a nossa antiga capital, Rio de Janeiro,
que era embarcado nos navios e levado para a Europa. Bom, a Maria Fumaça, 100 anos após a sua inauguração, ela foi desativado o seu trajeto comercial, ficando apenas o passeio turístico de São João del Rei a Tiradentes e vice-versa. Eu não ia deixar de ir para Tiradentes se não fosse com ela, né? Um dos pontos turísticos mais famosos da cidade de Tiradentes é a Matriz de Santo Antônio, que fica bem no alto, considerada a segunda igreja mais rica em ouro do Brasil. Não só a riqueza em ouro, né, que foi aplicado lá, mas também a sua riqueza cultural. Ela fica no alto com uma visão privilegiada, uma visão panorâmica da cidade, no qual você também verá a serra, popularmente chamada Serra de Tiradentes, mas oficialmente Serra de São José, com 12 quilômetros de extensão. E Tiradentes tem alguma relação? Sim. Na verdade, a cidade teve o seu primeiro nome como Arraial de Santo Antônio, homenagem ao santo, que é o padroeiro da cidade. Depois passou a se chamar Vila de São José del Rei. José era o príncipe, filho de Dom João V. Quando foi em 1886, é que o propagandista Silva Jardim esteve na cidade de Tiradentes, tentando lançar a República, e aconselhou, né, as pessoas, as autoridades, que trocasse o nome da cidade por o nome de um herói,
como foi e é considerado o Tiradentes, o Proto, o Marte da Independência. Obrigado, sucesso sempre. A gente segue com essa jornada aí e a gente se encontra por aí uma hora, porque você gosta de música, toca também, né? Sim. Eu também gosto de música, toco também, e um dia a gente vai estar tocando uma música. Vamos sim. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado. E foi num dos pousos que eu fiz que eu tive a oportunidade de conhecer um alambique que produz a cachaça desde 1720, né, com a mesma família. Há 266 anos que esse processo se repete, sendo direcionado pela minha família. Quer dizer, que em 1755 foi quando a minha família veio para cá. Então meu pai é a 7ª geração que descende da Antônia Rita, eu sou a 8ª e hoje já tem meus filhos trabalhando junto com a gente. A nossa filosofia aqui é manter essa tradição. Então, de geração em geração, o processo é fiel. Desde o manejo do solo, desde o cultivo da lavoura toda na enxada, o corte que é manual no período certo. A gente segue aqui a fisiologia da planta, que é a cana-de-açúcar. E esse processo, então, vai para a moagem, feita com lentidão, na roda d'água. Aí o caldo vai escorrer, passar no decantador para separar as impurezas, vai para a fermentação, que como eu já expliquei, é com levedura selvagem. Aí em 24 horas vai para o alambique, dura 5 horas a destilação, onde nós vamos tirar uma média de 65 a 70 litros de cachaça do coração, extraído de 1 tonelada de cana-de-açúcar. Seguindo meus voos, né, passando pelas belezas aí de vários lugares, olhando essas cidades do alto, né, sempre contemplando elas vista de cima, né. Meu pouso em 7 Lagoas eu tive que entrar novamente numa caverna. É uma caverna que é um ponto turístico da cidade, um importante ponto turístico da cidade, onde eu pude conhecer um pouquinho da sua formação, né, e quantos, milhares de anos ali as formações rochosas foram sendo formadas, né, com o tempo, né, e foi impressionante assim, a gente ver que até hoje ela está ali, né, sendo preservada, né, e por trás de cada estalactite, estalagmite, tem ali uma história, carrega uma história de centenas de anos. Então aqui a gente tem o processo de gotejamento, que forma os estalagmites, estalactites, o escorrimento, que forma cortinas e cascatas, e aqui é o processo de exudação, que é como se fosse uma transpiração dos poros da rocha, que aí vai formando assim esses a gente chama de coraloides, mas a gente chama de couve-flor porque parece couve-flor, né? Mas são as coraloides, tá? Aqui nós temos as helictites, que são as formações mais raras que a gente tem aqui na caverna. Então parece muito com o processo de formação das estalactites e das estalagmites, mas por elas se formarem assim de forma retorcida e sem direção certa, elas são aqui bem raras, tá? Toda essa rocha se formou dos sedimentos do fundo do mar. Então, quando o mar recuou, vieram os rios subterrâneos, a água foi batendo na parede das rochas e o que era sedimento saiu e a rocha foi se formando. E aí, depois desse processo de formação, que vieram as estalagmites, as estalactites, que vieram os espeleotemas, né? A gente tem a estalagmite bebê, é a única formação
que na verdade tem datação, então ela tem cerca de 2.000 anos de idade e essa datação só foi possível porque o gotejamento dela é frequente. Então se a gente ver, você vai ver aqui as gotinhas caindo nela. E aqui a gente tem a maior estalagmite, parece que já é uma coluna, né, que já encostou lá no teto, mas falta de 3 a 5 centímetros ainda para encostar. Então é a maior estalagmite que a gente tem aqui na gruta. Aqui nós estamos no quarto e último salão da gruta, que é chamado de Salão das Raridades por causa das formações que a gente tem aqui que são mais raras. Então aqui a gente tem as torres gêmeas, que são 2 colunas paralelas, são únicas no mundo e parecidas com elas a gente tem em Altamira, na Espanha. Então aqui as nossas raridades. Aqui acima nós temos a maior estalactite da gruta, pesando cerca de 1 tonelada e abaixo dela a estalagmite. E lá na frente a gente tem um lustre ou vassourão, que é uma estalactite com cortinas nas pontas. Sobrevoar Diamantina foi também uma experiência maravilhosa, né? E caminhando naquelas ruas, né, que eu conheci o Erildo, e um historiador, e que pôde me falar muito sobre a cidade, da importância da cidade de Diamantina. Tudo começa em prol dos interesses europeus a partir do momento que chega uma bandeira aqui na região de Diamantina, na virada do século XVII para o século XVIII. E eles encontraram um rio chamado Tijuco, que em linguagem indígena significa tudiu, ou sujo e lamacento, e na beirada desse rio deu muito ouro. Aqui a região de Diamantina, ela se formou à beira do rio Tijuco, cujo nosso primeiro nome foi Arraial do Tijuco. Agora, o nome Diamantina, ele vai chegar no ano de 1831, quando a cidade é levada à condição de vila. Ela vai ser levada à Vila Diamantina e vai se consagrar definitivamente em 1831, quando ela passa a ser cidade de Diamantina. Nós sabíamos que a nossa história ultrapassava as fronteiras brasileiras, como o terremoto de Lisboa de 1755 foi grande parte dos diamantes que saíram daqui, que na verdade financiaram a reconstrução de Lisboa. Quando a Inglaterra entra em guerra contra Napoleão Bonaparte e a coroa portuguesa vem para o Brasil, os diamantes de Diamantina ajudam a coroa inglesa a vencer o cerco econômico imposto à Inglaterra por Napoleão Bonaparte
naquele período. Ou seja, toda essa questão do nosso diamante, ele teve muita influência não apenas na história brasileira, mas na história mundial. Então, por isso, Diamantina é patrimônio cultural da humanidade de fato e de direito. O que na verdade faz o brilho de Diamantina são os filhos dela que estão sobre ela e os amigos que ela possui. O Aureliano Lessa, um grande poeta de Diamantina, definiu Diamantina de uma maneira muito sábia. Tu tens, ó rival de Ofir, outros tesouros, outros brilhos. Seus tesouros são os teus filhos e a sua glória é o seu porvir. Eu sigo viagem. Fiz um sobrevoo em Divinópolis, né, que era a minha rota para chegar no meu próximo destino, que era Capitólio. O ponto final da minha expedição. Depois de pousar, olhar por cima, eu tinha que descer e tinha que conhecer esse posso dizer que é um paraíso, que é um lugar muito bonito, né, por baixo, né. No meu pouso, eu tive a oportunidade também de conhecer um pouquinho mais sobre os cânions de Furnas. É um cartão postal aqui da cidade de Capitólio, né? Um parque de aventura e de contemplação da natureza. Foi considerado como o primeiro parque de contemplação da natureza do Brasil e está se tornando o maior parque de aventura do Brasil também. Com atividades como canionismo, rapel, tirolesa, as trilhas ecológicas, um ponte pêncil, além dos mirantes, né, tanto os mirantes naturais e os mirantes que foram construídos como atrativo do município. Nós estamos aqui a quase 70 metros de altura, né, em relação ao nível da água, e os passeios de lancha adentram até as cachoeiras do parque, para que os visitantes possam se banhar de dentro da lancha também. Nós estamos aos pés da Serra da Canastra, né, uma área de preservação ambiental, às margens da rodovia MG 050. Nessa área, na região da Serra da Canastra, principalmente nós temos lobo-guará, pato mergulhão, tatu canastra, que é bem típico da região, um tatu existente só nessa região. E fora isso, a gente tem animais bem predominantes daqui, né? A profundidade dele, qual que é mais ou menos? Algumas regiões chegam a 70 metros. 70 né? Nessa que estamos agora aqui, são 75 metros até o nível da água, e do nível da água para o fundo, para o solo, são mais 40 metros.
Último voo dessa expedição, não podia ser num lugar mais maravilhoso, que é o Capitólio, uma das cidades turísticas mais visitadas aqui de Minas Gerais. Depois de vários dias sobrevoando vários lugares lindos e com muita história, muita beleza, eu chego ao final dessa expedição. 6h20, sol se pondo, e assim como ele se vai, eu também encerro aqui minha expedição. Mas também, como todo dia ele nasce, logo vai nascer mais uma expedição e logo eu vou estar lá em cima de novo, onde é o meu lugar. É isso aí. Valeu. O que eu levo de Minas, além de na memória, os lugares maravilhosos que eu conheci, a sua história, a sua beleza, né? Eu levo no coração cada uma das pessoas que eu encontrei no caminho, que me abraçaram e me desejaram sorte. Se eu pudesse dizer alguma coisa para Minas, obrigado. Obrigado por me proporcionar mais essa aventura, mais esse conhecimento e poder, mais do que qualquer coisa, passar tudo que eu aprendi aqui para milhares de pessoas. To make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength in